galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre as contratações que o Cruzeiro fez no decorrer dessa temporada, quem foi bem, quem foi mal até agora, até porque esse momento de parada para a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, é a situação ideal para a gente fazer uma pausa e já projetar também o que cada um desses contratados pode entregar ao Cruzeiro no segundo semestre, se é que todos eles vão ficar no clube até o fim da temporada. Tem isso também. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar a sua opinião sobre cada um deles, beleza? Então vamos lá, o Cruzeiro fez 8 contratações no decorrer dessa temporada, 7 delas no início do ano, depois fez mais 2 contratações ali após o fim do Campeonato Mineiro, que foram o Patrick Bray e o Renato Kaiser. Entretanto, o Renato Kaiser foi comprado e reemprestado, então não tem nada a falar sobre ele, mas sobre o Patrick Bray vou falar um pouquinho também, apesar dele ter jogado poucos minutos. O pacote de contratações do Cruzeiro em janeiro foram 7 nomes: o lateral direito Edilson, 2 laterais esquerdos, o Egídio e o Marcelo Hermes, 2 meio-campistas, o Bruno Silva e o Mancoejo, e 2 atacantes, o David e o Fred. Todo mundo sabia que o Cruzeiro precisaria renovar a questão das laterais, porque a lateral esquerda, que a gente estava muito bem com o Diogo Barbosa, ele foi embora. A gente perdeu ele antes do fim da temporada e já sabia que ele iria para o Palmeiras. E na lateral direita, o Ezequiel não era unanimidade, além de conviver com muitos problemas físicos. Então o Cruzeiro foi atrás do Egídio, trouxe o Egídio de volta, o que foi uma contratação de alto risco, porque o Egídio vinha de péssimas temporadas a serviço do Palmeiras, e também contratou o Marcelo Hermes, emprestado pelo Benfica até o final da temporada. E para a lateral direita a gente fez a contratação mais polêmica da janela, que foi a chegada do Edilson. O lateral titular do Grêmio na conquista da Libertadores foi trocado pelo Alisson e também pelo empréstimo do Tony Anderson, né? Aquele negócio que a gente já cansou de falar, aquele negócio horrível que o Cruzeiro fez. Mas enfim, se o Mano Menezes queria um lateral para chegar com obrigação de ser titular, como dono ali da camisa 2, é a 22, mas é a 2, né? Era o Edilson, lateral direito, e o Egídio também veio com status de titular para a esquerda. De janeiro até aqui, o Cruzeiro fez 35 jogos oficiais. O Edilson esteve presente em 15 jogos, não marcou gol, mas contribuiu com 3 assistências. Ele esteve em campo durante 1.197 minutos. E convenhamos, um cara que é contratado para ser titular, jogar menos da metade das partidas, é sem dúvida nenhuma um desempenho aquém do esperado. Ele sofreu com lesões, não foi uma nem duas, né? Foram várias paradas por lesão durante a temporada. Nesse finalzinho aqui, nesses últimos jogos, ele inclusive estava rendendo bem abaixo do esperado, e é um daqueles jogadores que a gente espera que após essa parada para a Copa do Mundo, finalmente esteja 100% e pronto para render o seu máximo pelo Cruzeiro. É um jogador que sofreu muito com problemas físicos e até agora, mesmo que tenha nos ajudado, né, foram 3 assistências, sendo que algumas dessas assistências muito importantes, como a final do Campeonato Mineiro, onde ele dá o passe para o primeiro gol, acaba saindo no intervalo, também é o responsável por cavar a expulsão de um jogador do Atlético Mineiro. Então assim, o Edilson teve bons momentos pelo Cruzeiro, mas foi muito pouco, né? Ele ficou muito tempo fora por lesões, também teve questão de cartão, questão de suspensões, teve uma expulsão naquele primeiro clássico do ano. É um jogador que ainda está devendo. Ele foi contratado cercado por muita expectativa, por um valor muito alto e precisa apresentar mais. Agora o Egídio, que sem dúvida nenhuma foi o cara que mais jogou. Das 35 partidas ele jogou 27, não marcou gol, mas contribuiu com 7 assistências e no total ficou 2.430 minutos em campo. Ou seja, esse sim foi um cara que teve sequência, que teve um mau início de temporada, fazendo alguns jogos ruins, aparecendo aquelas estatísticas, né? Teve o jogo contra o Vasco na Libertadores, que ele errou todos os cruzamentos que tentou, mas depois ele cresceu muito de rendimento, deu assistências importantes para a nossa recuperação na Libertadores, e é um jogador que eu acho que a avaliação sobre ele pode até ser positiva, porque apesar do início ruim, ele mostrou força mental, se recuperou, depois falhou em outro jogo contra o Vasco, né, coincidentemente no Campeonato Brasileiro, um erro infantil que acabou gerando um gol do Vasco e a perda daquele bom momento que a gente vinha de 4 jogos sem sofrer gol, de vitórias emendadas ali, mas enfim, é um jogador que tem suas qualidades, acredito que está fazendo sim uma boa temporada, e por mais que a gente sempre tenha desconfiança, sempre tenha críticas, especialmente ao trabalho defensivo dele, não dá pra gente fechar os olhos e ver que é um jogador que está melhorando nesse sentido, e vem sendo um lateral relativamente confiável. O reserva do Egídio, né, que jogou 8 partidas, é o Marcelo Hermes,
Ele não deu nenhuma assistência, mas fez um gol, inclusive na sua estreia pelo Campeonato Mineiro. Esteve em campo 716 minutos pelo Cruzeiro. Não há muito a falar sobre o Marcelo Hermes, até porque ele jogou pouco, mas é de fato um lateral reserva do Egídio, né? Quando houve necessidade entrou, fez um feijão com arroz com certa competência, não fode o time, não atrapalha tanto. Defensivamente é um cara que compõe bem a linha defensiva, dá pra ver que ele é até melhor trabalhado nisso do que o próprio Egídio, mas ofensivamente ele ainda não conseguiu produzir como a gente gostaria, especialmente no cruzamento dele, que não tem sido muito assertivo. Porém, até pela falta de sequência, acho que não dá para exigir tanto desse cara também. Indo agora para o meio-campo, a gente tem aí o Bruno Silva, né, volante meia-direita, que fez ótima temporada a serviço do Botafogo. Chegou ao Cruzeiro por um alto valor, depois de uma longa novela. Até agora participou de 18 partidas, marcou um gol, deu uma assistência e ficou um total de 839 minutos em campo. Quando a gente compara 18 jogos e 839 minutos, a gente vê que é um jogador que foi mais reserva até do que titular, né? O Bruno Silva teve um início ruim, fez jogos realmente muito fracos no início de ano, depois deu uma sumida, o Mano deixou ele fazendo o trabalho lá de treinamento, condicionando melhor fisicamente também e até tecnicamente, e fez alguns bons jogos nessa reta final de temporada, deu uma assistência importante contra o Ceará, num jogo que ganhamos por 1-0, marcou o gol da vitória contra o Santos, né, outro jogo que vencemos por 1-0, então é um cara que me parece estar em recuperação. O Mancoejo atuou em 24 partidas até aqui, marcou 2 gols, distribuiu 2 assistências e esteve em campo 897 minutos. Por que a situação dele é oposta à do Bruno Silva? Porque se o Bruno Silva começou mal e veio crescendo de rendimento, o Mancoejo chegou muito bem. Na estreia já meteu gol, depois fez a estreia no Mineirão, meteu gol, deu assistência. Enfim, é um cara que começou muito bem, depois acabou perdendo espaço, tendo algumas exibições mais fracas e culminou tudo isso numa expulsão infantil no clássico contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, que acabou atrapalhando muito as nossas possibilidades e nos custou o resultado naquele dia. Então o Mancoejo é um cara que chegou prometendo muito, mas acabou tendo uma queda de rendimento. Todos esperamos que após a parada para a Copa, tanto ele quanto o Bruno Silva possam voltar aos melhores momentos, porque foram contratações que não chegaram para ser titulares, mas chegaram para ser peças importantes nessa rotação de elenco, até por serem caras polivalentes que podem jogar como volantes, como meias abertos também, e a gente espera que eles rendam mais, que a gente precisa desses caras pra caramba na temporada. Já no ataque foram 2 contratações. A primeira, né, e a mais complicada delas, foi o David, um jogador que até agora esteve em campo apenas 2 partidas pelo Cruzeiro e 90 minutos no total, né? Ele jogou 45 minutos contra o Fluminense, 45 minutos contra o Inter em Porto Alegre e aí sentiu de novo o problema na coxa. É um cara que foi contratado por 2,5 milhões de euros, salvo engano. É um investimento alto se a gente observa a capacidade atual do Cruzeiro no mercado e era para ser ali o ponto esquerda, para chegar na vaga do Alisson, né, que acabou sendo envolvido na negociação e indo embora para o Grêmio. O David é um cara que chegou não com a obrigação de ser titular, mas era um cara que provavelmente entraria muito nos jogos e a esperança, né, é que ele de fato ganhasse a posição e se tornasse uma peça-chave no time. Coisa que até agora ele não conseguiu fazer, até porque não jogou. Demorou basicamente 4 meses para estar disponível para jogar. Quando finalmente esteve, mostrou que não estava muito bem fisicamente, não estava pronto para isso. E ali no segundo jogo acabou sentindo novamente a lesão. Foi tirado então para fazer o tratamento físico, para que os caras fizessem um acompanhamento bem detalhado com ele, que ele só voltasse a jogar de fato depois da parada para a Copa, que é para minimizar completamente o risco dele voltar a jogar e sofrer novamente com lesão. Porque quando a gente contrata um cara, o cara vem machucado, entra no time e machuca de novo, a impressão que a gente tem é que a contratação foi feita sem a avaliação correta de todas as partes, né? De departamento médico, de Mano Menezes, de quem contratou, de diretor de futebol, de presidente. A gente só quer saber que tá tudo errado. E até por isso a gente espera finalmente poder contar com o David e ver se ele realmente vai ser um reforço pro Cruzeiro nesse segundo semestre de 2018 ou se foi só um dinheiro gasto em vão mesmo, só uma contratação fracassada. Já uma situação um pouco diferente, que eu não acho que foi falta de observação, foi mais azar, é o caso do Fred. Desde a temporada passada a gente falava incessantemente da necessidade que o Cruzeiro tinha de um bom finalizador, porque a gente passava pelo mesmo problema que está passando agora, né? Poucos gols, a gente não tinha um atacante realmente confiável ali na frente. Quando o Fred foi contratado, inicialmente eu achei muito do caralho a contratação, por quê? Por mais que seja um custo alto, o Fred de fato ganha salário alto, a gente sabe disso,
Mas na minha avaliação, cara, não tem finalizador melhor que o Fred no futebol brasileiro. A gente só não admitia isso enquanto ele estava jogando no time rival, mas fato é que o Fred é um exímio finalizador e tinha tudo para ser um grande nome desse time do Cruzeiro na temporada. Mas aí o que aconteceu? Começou a temporada, deu para ver um certo nervosismo, o time conseguiu até ganhar os jogos, mas o Fred não conseguia fazer gol. Finalmente marcou seu primeiro gol. E aí na primeira partida importante de fato que a gente teve no ano, que foi o jogo contra o Racing na Argentina pela Libertadores, o Fred sente uma lesão com 5 minutos de partida. Tudo bem, acontece, lesão pode acontecer com qualquer atleta, a gente tem que entender isso. Um mês depois ele volta a jogar naquela partida contra o Tupi pelo Campeonato Mineiro e aí entra a porra do azar na história, porque o cara me tem uma lesão de ligamento no joelho que ele nunca teve na carreira inteira. O Fred faz 35 anos nesse ano, agora no mês de outubro, e nunca tinha tido nenhuma lesão de ligamento. Foi ter a primeira agora. Então assim, isso comprometeu totalmente a avaliação. No geral dessa temporada ele participou de 9 jogos, marcou um gol e esteve em campo por 643 minutos. A previsão é que ele retorne aos campos no mês de setembro, né? Mais precisamente no final do mês de setembro, início do mês de outubro, e a gente espera sim que ele ainda possa nos ajudar nessa reta final de temporada. Se a gente conseguir caminhar bem em Copa do Brasil e Libertadores, ele pode até aparecer nas retas finais para nos ajudar na conquista desses títulos. E eu tenho convicção de que o Fred vai voltar a jogar bem, essa lesão não vai abreviar a carreira dele, ele vai voltar sim a jogar em bom nível. Eu não sei se ele vai conseguir jogar no seu melhor nível ainda esse ano, né? Porque a gente sabe que quando o cara fica parado muito tempo assim, demora um pouquinho a recuperar o ritmo, mas a gente espera, né? Tem que ter muita expectativa por ele mesmo, porque é um grande centroavante, é um ótimo finalizador, e esse ano a gente está vendo que tanto o Sassá quanto o Raniel são caras que compõem bem o elenco, podem entrar numa partida e tudo mais, mas esses caras, para confiar em ser o camisa 9 de fato, aparentemente não é o caso, eles não vão resolver o nosso problema. E para falar da última contratação, que foi feita após o Campeonato Mineiro, foi o lateral esquerdo Patrick Bray, que só entrou em um jogo até agora, né? Não marcou gol nem deu assistências, atuou 33 minutos com a camisa do Cruzeiro e sofreu um pênalti nessa partida contra o Paraná, que foi nosso último jogo antes da parada para a Copa. Deixou uma boa impressão, ele que entrou jogando como meia esquerda e não na lateral, e é um cara muito novo, então é um cara que provavelmente vai nos ajudar sim no futuro. Fazendo um resumo estatístico até aqui, os contratados contribuíram com 5 gols e 13 assistências até aqui, e o Cruzeiro, nos 35 jogos que disputou, marcou 53 gols até o momento. É um percentual muito baixo por parte dos contratados, mas a gente deve ressaltar que nem todos eles têm como obrigação marcar gols, né? E chama atenção o desempenho do Egídio, que é o líder de assistências do Cruzeiro na atual temporada. Para ser bem sincero, eu tenho opinião que a maioria desses jogadores não foram devidamente avaliados até aqui, por quê? Quando a gente vira e fala, o fulano tem 18 jogos na temporada, mas os 18 jogos pouquíssimos foram como titulares e não houve sequência. Eu acho que para a gente avaliar um jogador de fato, ele precisa ter uma sequência. Se o cara joga 3, 4, 5 jogos, aí a gente consegue ter de fato uma real percepção do desempenho, do que ele pode entregar. E a maioria desses jogadores não teve essa sequência. Por exemplo, o Egídio, se a gente tivesse ficado só com aquela primeira impressão que ele deixou na temporada, a avaliação hoje seria de que foi uma péssima contratação, mas ele conseguiu se acertar com o tempo. O próprio Edilson é um cara que eu acredito que após a parada da Copa, ele vai de fato se acertar sim. Jogadores como o Fred, como o David, eu também vejo total condição deles de se firmar na equipe no segundo semestre. Então assim, por mais que sejam contratações e nenhuma delas tenha brilhado efetivamente até agora, eu não acho que qualquer um desses jogadores não tenha capacidade de vestir a camisa do Cruzeiro, até porque se eles estão aqui, o nosso papel como torcedores é apoiá-los, não tem muito por que ficar jogando contra, e eu espero que nos momentos que a gente mais precisar desses caras, eles vão dar boas respostas, até porque já estão plenamente adaptados aí, e vamos ser sinceros também, não dá para esperar que o Cruzeiro vá fazer grandes contratações, até observando a situação financeira do clube, beleza? Bom galera, essas são as minhas opiniões, a minha avaliação, trouxe um pouco aí de estatística e um pouco da minha opinião sobre eles. Não acho que nenhum seja um inútil, como muita gente já trata, né? Adora chamar jogador de lixo, inclusive. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre cada um dos jogadores. Avalie aí essas contratações do Cruzeiro e vamos trocar uma ideia aí sobre esses 8 odiados ou 8 contratados, melhor dizer assim, beleza? De momento é isso, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito.
Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!